Aviso: devido à preguiça ou uma força maior, esse é um episódio do podcast do canal. Sim, podcast. Mas aviso que ele fala como se estivesse falando em uma câmera. Sim, ele está afetado. Obrigado. Eu sinceramente não sei como é o uso de internet de vocês. Se vocês entram toda hora, se vocês entram em um horário específico, ou se olham a internet antes de, por exemplo, tomar café ou acabar as necessidades matinais de asepsia. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que geralmente me incomoda, é a gente acordar e ver determinadas notícias. Eu queria só avisar um negócio para vocês. Eu vou gravar o vídeo em 2 partes, para não ficar tão cansativo. Então, quando você estiver tomando café, você pode ouvir uma parte e aí depois, se você tiver paciência, você ouve a segunda parte. Mas olha só, eu queria chamar a atenção para vocês sobre um determinado assunto que eu quero começar desta vez com notícias. A primeira notícia é essa de 2019, que diz: análise, uma polarização inédita na disputa por conselhos tutelares. Discussões ideológicas que tomaram forma no país vão além da política partidária e mostram discordâncias sobre o modo de educar. Essa é uma notícia de 2019, onde teve eleições para o conselho tutelar, e essas eleições trouxeram uma configuração muito interessante, que foi a participação maciça de grupos evangélicos, ou seja, grupos religiosos entrando nesta política tão importante que é a política desenvolvida pelo Conselho Tutelar, que faz com que o ECA seja respeitado. A outra notícia é: CPI apura denúncia de regimes de crime de intolerância contra religiões de matriz africana por conselhos tutelares. É uma CPI no Rio, na Assembleia Legislativa. E aí, o que se atestou? Que o episódio em que a manicure paulista enfrentou um processo de perda de guarda de filha de 12 anos por causa da sua iniciação num ritual de candomblé. Isso aqui foi só um exemplo que foi dado durante a CPI, e é mais ou menos isso que a gente vai conversar aqui. Eu sou o professor Ed, eu estou sem câmera, mas se quiser olhar minha cara feia, temos outros vídeos aí, e vamos lá que a conversa é bem bacana. Não é novidade para ninguém, e os dados estatísticos mostram bem isso. O crescimento do movimento evangélico no Brasil é empiricamente notável, mas o que eu quero falar aqui tem a ver com essas notícias e com isso que eu acabei de falar, que mostram os resultados do que tem se mostrado preocupante, que é a atuação de determinados segmentos do movimento evangélico, atuando em algumas esferas da sociedade, interferindo em políticas públicas e levando seus recorrentes discursos intolerantes e discriminatórios para dentro de segmentos da política pública, como por exemplo os conselhos tutelares, que tem levado às notícias recorrentes envolvendo a perseguição e denúncia de maltratos a crianças em determinados segmentos religiosos, em especial os seguidores da religião de matriz africana. No caso da mãe denunciada por iniciar a filha no candomblé, ela foi acusada pelo pai, que alegou que a filha sofreu lesões corporais leves. Aí a gente está vendo a denúncia que foi feita, né? O Ministério Público denuncia a mulher por iniciar filha no candomblé. Defesa aponta intolerância religiosa. Só para deixar bem claro, a escarnificação feita no candomblé ela tem uma função mágico-religiosa, fazendo parte de um dos seus rituais de proteção de cura, ou aberé. Essa foi a palavra mais recorrente que eu encontrei pesquisando sobre. Existem diferentes candomblés que realizam a prática de diferentes maneiras, que pode ser feito com cortes leves, suaves e quase imperceptíveis na cabeça e em outras partes do corpo. A escarnificação é uma prática comum entre religiões, e a circuncisão nos garotos judeus são exemplo disso. Inclusive, isso foi uma das alegações da defesa da mãe que foi denunciada. Quem fez a defesa foi o doutor Edio Júnior. Ele é um advogado que tem feito defesas brilhantes em relação a casos relacionados à intolerância religiosa e ao racismo. E o que ele alegou? É um caso que entendemos ser ideológico. É fato e notória a extração do prepúcio de bebês em outras religiões, feitos por sacerdotes e não médicos.
o que não configura lesão corporal. Seria o mesmo dizer que práticas cotidianas como a colocação de brinco em crianças configuram lesão. A escarnificação é um ritual religioso. E aí a resolução do caso foi que o juiz acabou dando absolvição e dando um entendimento contrário ao que afirmava a acusação, que foi ali representada pelo Ministério Público, mas ela foi iniciada a partir da denúncia do pai. E o que o juiz argumentou? A interpretação dele é, de fato, o que se tem que entender aqui sobre o que tem acontecido em relação a direitos e a perseguição feita contra minorias religiosas. E sobre isso a gente vai ver na segunda parte.